Hoje é o primeiro domingo desse mês, esse novo mês de junho. Glória a Deus. Então, dia do nosso boletim, nós vamos meditar em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, de 1 a 10. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a mensagem do nosso boletim de hoje, tá? Mensagem do nosso boletim, o tema principal também está no slide aqui atrás de mim. Repita: fortalecimento espiritual. Glória a Deus. Tem algumas coisas que não fazem de jeito nenhum parte da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que nós sejamos fracos. Aleluia. Então diga: Deus não quer que eu seja fraco. Deus não quer que eu seja fraco. Aleluia. O nosso Deus é forte. E o nosso Deus, Ele quer nos fortalecer. Ele quer filhos fortes, filhas fortes. Mas essa força é além de força física, é além de força mental, é além de força emocional, é além do que as pessoas gostam de falar aí na rua, força de vontade. É muito mais além, é força espiritual. Aleluia. Outra coisa então, dentro desse mesmo sentido, que Deus não quer. Deus não quer nenhum de nós dando diante dele desculpas de fraqueza. Sabia que Deus não aceita isso? Ai, Senhor, eu sou fraco. Deus não aceita esse tipo de desculpa. Sabe por que Deus não aceita? Porque quando Deus nos deu Jesus, ao nos dar Jesus, em Jesus Deus nos deu tudo para ser fortes. Deus já nos deu em Jesus. Se alguém está ainda reclamando de fraqueza, é porque não tomou posse do que Deus já nos deu em Jesus, ou não está fazendo uso de tudo que Deus nos deu em Jesus.
aí você fica minguando aí na sua fraqueza, se você não usar o que Deus te deu em Jesus. Aí que está o conhecimento. A importância do conhecimento então, o que realmente Deus me deu em Jesus? Se você não conhecer o que Deus te deu em Jesus, e tudo isso é bem explicado aqui na palavra, você não vai saber usar o que Deus te deu, porque você nem conhece. É por isso que muita gente se perde, perece e é destruída por falta de conhecimento, porque não conhece tudo o que Deus deu em Jesus, e por não conhecer, não faz uso, e por não fazer uso, ao invés de se fortalecer espiritualmente, se enfraquece espiritualmente, e aí se torna alvo fácil do inimigo, que anda em derredor como um leão que ruge, procurando ovelhas fracas para devorar. Jesus quer fazer ovelhas fortes. Deus quer fazer filhos fortes, que nunca mais vão dar diante de Deus desculpa de fraqueza, porque ninguém tem desculpa, porque Deus já nos deu em Jesus tudo o que precisamos para ser fortes. Então, nosso tema, diga, fortalecimento espiritual. Aleluia. Bom, nós temos um título, né, e um subtítulo. O título é, repita de novo, fortalecimento espiritual. E o subtítulo, diga, fortalecidos no Senhor. Aleluia. Então, é em Cristo que nós somos fortalecidos. Por isso, uma das coisas que Deus já nos deu em Jesus é força espiritual, acesso à força espiritual para sermos mais que vencedores diante de quaisquer que sejam outras forças. Não há força maior do que a do nosso Deus e a que Ele nos dá em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Aí vem o nosso versículo de hoje, o versículo 10, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Repitam bem forte. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Então esse é o versículo principal, tá? E agora você não precisa nem abrir a Bíblia, porque todos os versículos que nós vamos ler já estão aqui impressos no boletim. Se você notar nossos boletins, a maioria do que está impresso aqui é a palavra de Deus. Os comentários que eu faço aqui é só ligando um texto a outro texto dentro do assunto, é mínimo. Mas a maioria que você tem aí, vem em negrito, é o texto bíblico, é palavra de Deus, palavra viva e eficaz, que nos alimenta, que nos fortalece. Amém? Então acompanhem comigo e nos versículos bíblicos leiamos juntos. Leamos juntos mais uma vez o primeiro, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus é forte porque é onipotente, todo-poderoso. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus estava criando um ser para ser forte, não fraco. O advento do pecado na origem da raça humana exauriu a força espiritual do homem, tornando-o um ser fraco e sujeito a paixões, concupiscências, más tendências e más inclinações, a tal ponto de Deus dizer isso que está aqui em Gênesis 6, 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o que o pecado levou Deus a dizer. Isso aqui é Deus dizendo: eu me arrependo de ter feito o homem.
Porque o homem virou uma porcaria. A queda do homem fez dele um ser fraco. Deus não criou o homem para ser fraco. E o homem virou um ser fraco, manipulável pela sua própria carne, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. E é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. E é por isso que o diabo é o príncipe deste mundo, como Jesus disse. É o espírito que atua, como Paulo disse em Efésios 2:2, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem desobedece à palavra de Deus, o espírito que atua neles é o diabo. O diabo manipula. Eu já preguei o evangelho às vezes e alguém falou assim: mas eu não quero ser marionete de Deus. Então você é uma marionete de Satanás. Tá bom para você assim? É melhor? Porque Deus não nos faz marionetes. Deus nos dá força para não precisarmos ser marionetes. Mas Satanás faz dos homens marionetes, porque são fracos e ele os manipula. E Deus, quando disse isso aqui que nós lemos, foi nas vésperas do dilúvio, onde ele mostrou a justa ira dele contra a humanidade. E dali só sobreviveu uma família de 8 pessoas dentro de uma arca, onde cabia muitas pessoas, mas Deus preferiu encher de animais, porque o homem decaiu até abaixo dos animais, porque os animais não têm pecado, e o homem tem. E o dilúvio foi apenas um sinal, de como é um juízo geral. Existe um outro juízo geral marcado para o fim da grande tribulação. A guerra do Armagedon vai ser dilúvio de fogo sobre a terra. O primeiro dilúvio foi de água, mas o último será de fogo. Deus vai incinerar, renovar esse planeta, tocando fogo nele todo na guerra do Armagedon. Porque Deus não gosta dessa humanidade que está aí, Isso não se ouve pregar hoje. Só se escuta pregar hoje que Deus é amor, que Deus está amando todo mundo. Não é bem assim não, irmãos. Sabe quem Deus ama? Jesus disse quem Deus ama. Ele disse em João 14:23. Jesus disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, quer dizer, obedece a minha palavra, e a esse o meu Pai amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Os outros não estão mais em João 3,16. Deus amou o mundo, aquilo está no passado. Os outros estão agora no presente, em João 3,36. Aqueles que são rebeldes contra Jesus, rebeldes contra a palavra, que não obedecem à palavra, o que permanece no presente sobre eles não é o amor de Deus, é a ira de Deus. Por isso, essas pessoas são chamadas em Efésios, capítulo 2, versículo 3, de filhos da ira, e não filhos do amor. O amor de Deus só é derramado no coração, na alma, de quem é convertido e tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, em nossas almas. Quem não tem o Espírito Santo está fora do amor de Deus, está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus se manifestou no dilúvio, a ira de Deus se manifestou nas 2 cidades de Sodoma e Gomorra,
E em Apocalipse 16 está escrito que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra vai ainda acontecer com todas as cidades das nações. Foi só um exemplo que Deus deu do que vai acontecer no final. Porque essa humanidade, no pecado, está debaixo de juízo. Quer amor? Só convertidos a Cristo é que tem amor. Aleluia. Muito bem. Porque o próprio Deus declarou aqui, me arrependo de haver feito o homem. Isso é uma palavra muito forte, mas ela é verdadeira, saiu da boca de Deus. A queda do homem o tornou um ser fraco e execrável diante de Deus, de tal forma que passou a ser destinado à condenação eterna do lago de fogo e de enxofre. Dois versos aí de Romanos 3:23 e o outro Romanos 6:23. Leamos juntos? Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Pecado, efeito. Morte, consequência. A consequência. As pessoas às vezes querem que Deus as livre das consequências, mas elas é quem são culpadas pelas causas. Fez o errado e agora quer se livrar da consequência? Diante de Deus não é assim não, isso não é justiça. Justiça é que alguém receba a consequência dos seus próprios atos. Os atos da humanidade se chama pecado, consequência, morte. Jesus denominou o lago de fogo e de enxofre de, a gente fala em português Geena, né? Mas a pronúncia correta é Geena, então diga Geena. Geena é lugar, em aramaico, é lugar de matança por incineração. É o que faz parte desse versículo, e tem vários deles em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, e um deles é Jeremias 7:31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas. O vale de Inom é esse lugar que Jesus chamou de Geena, um lugar próximo de Jerusalém, que na época de Jesus era usado para incineração de lixo. Antes ele foi usado por pessoas que adoravam a Moloque, um falso deus que exigia sacrifícios humanos, e muitos pais sacrificaram seus filhos e filhas nos altares a Moloque construídos ali no vale de Inom, e ali esses filhos e filhas eram queimados vivos, incinerados vivos, coisa diabólica. E Jesus disse que esse lugar se chama Geena, e foi esse nome que Jesus deu ao lago de fogo e de enxofre, que será o destino de todas as pessoas condenadas, porque elas não têm Cristo, e além de não ter, não querem, e se dizem que querem é falso, porque não obedecem à palavra. Ser cristão é ser obediente à palavra. Foi desobediente, o que vai receber é a justa condenação pela desobediência. Foi obediente, vai receber a justa salvação pela obediência, porque Jesus não veio à terra somente morrer por nós, ele veio também nos ensinar como ser filhos obedientes ao Pai. Aleluia. Muito bem. Por isso o lago de fogo e enxofre é denominado segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
o lago de fogo. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Então, quem não é de Deus morre 2 vezes. Quem é de Deus morre uma vez, a morte física, e depois é ressuscitado para sempre, para ficar no céu. Quem não é de Deus vai morrer 2 vezes. Morre a morte física e vai ser ressuscitado para morrer espiritualmente para sempre no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, que hoje as pessoas não querem mais levar em consideração. As pessoas querem levar em consideração hoje só a bondade de Deus, só o amor de Deus, só as bênçãos de Deus, só os benefícios de Deus. Elas esquecem de considerar o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 11, olha: considerai a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas também é severo. Amém, queridos? Muito bem. Assim, o homem da primeira criação decaiu e se tornou réu de eterna e justa condenação. O novo investimento de Deus é para o homem da nova criação. Olha, a Bíblia fala de 2 criações: a primeira criação e a nova criação. A primeira criação, Gênesis. A nova criação é a salvação em Jesus. Por isso que eu coloquei já textos aqui corrigidos, porque nas nossas Bíblias vieram escrito nova criatura, mas Paulo escreveu nova criação. O primeiro texto aí é 2 Coríntios 5,17. Leiamos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Se alguém está em Cristo, não está mais em Adão, está em Cristo. Se alguém está em Cristo, não existe mais sobre essa pessoa a maldição de Adão, que é o pecado gerando condenação. Agora nós temos Cristo gerando salvação. É nova criação. Passou o que era velho. Eu sou de Jesus. É isso que é novidade de vida. Diga, se você é mesmo, diga: eu sou de Jesus. Como você prova isso? Com novidade de vida, não vivendo como quem não é de Jesus. Amém? Aleluia, muito bem. O outro versículo que também está escrito na Bíblia, nova criatura, e eu coloquei o correto, que é nova criação, a partir do texto grego, é Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação. Essas palavras aqui, a circuncisão ou incircuncisão, sabe o que significa isso? Para nós hoje, traduzindo para os nossos dias, tá? Nem religião e nem falta de religião. Isso não vale nada. A pessoa ser religiosa não vale nada, e não ser religiosa também não vale nada. O que vale diante de Deus é ser nova criação, é ser alguém lavado, remido no sangue de Jesus, ser uma nova criação de Deus, ser um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus. É isso que vale diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E também fala dessa mesma nova criação em Efésios 2:10, juntos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Quando fala somos feitura dele, esse dele aí é Deus, Pai. Somos feitura dele, somos criação espiritual agora, criação nova, tá? Se vocês estão acostumados a ouvir que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? Estamos acostumados a ouvir isso? Muito bem, isso é passado, isso não existe mais. Aquela imagem e semelhança foi destruída, foi desfeita pelo pecado. Antes de Adão e Eva pecar, eles eram imagem e semelhança de Deus. A partir de Gênesis capítulo 3, quando eles pecaram, perderam a imagem e a semelhança de Deus. Daí por diante, todos os homens que vieram ao mundo não são imagem e semelhança de Deus, não. Pode nascer um bebezinho hoje, olha, imagem e semelhança de Deus. Não, não é. Essa se tornou uma doutrina católica, uma doutrina herege, uma doutrina errada, que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. A Igreja Católica está dividida agora, porque o Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, mandou os padres e os bispos da Igreja Católica abençoarem os homossexuais, porque eles também são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Filhos de Deus são pessoas convertidas a Jesus Cristo. Isso está em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Só aos que receberam Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Todo mundo não é filho de Deus, não. Por isso que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse, pregai o evangelho a toda criatura, ele estava mandando pregar o evangelho para a humanidade. Não é para os animais, não é para as árvores. Toda criatura ali são todos os homens que não nasceram de novo, que não são filhos de Deus. São homens e mulheres em estado de pecado, são criaturas. Se uma dessas criaturas humanas for convertida, no ato da conversão acontece um milagre. Ela é feito filho de Deus. Ele é feito filho de Deus, ela é feita filha de Deus, no ato da conversão a Cristo Jesus. É isso que nós fomos feitos aqui, por isso que está escrito aqui, ó, somos feitura dele, tá? Feitura dele, criados em Cristo Jesus. Hoje nós, agora, tá? Aquela primeira imagem e semelhança de Deus, que só Adão e Eva tiveram, foi destruída e não existe mais. Ela não é reconstruída, ela não é refeita. Em Cristo Jesus, Deus faz uma nova criação na qual nós não somos mais a imagem e semelhança de Deus. Agora nós somos, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Nós fomos convertidos para ser a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem do Filho é a nova criação. A imagem e semelhança de Deus acabou. Ninguém na terra é imagem e semelhança de Deus. Só os convertidos a Cristo são imagem de Cristo, imagem do Filho de Deus. Amém? Isso é a nova criação. Isso é ser feitura dele, do Pai, em Cristo Jesus. Continua no boletim, ó. Estes 3 versículos aí que nós lemos fazem menção à obra da salvação em Cristo como uma nova criação. A primeira criação teve como protótipo o primeiro Adão. Jesus
é o protótipo da nova criação. Olha os textos bíblicos que eu coloquei aqui agora. Alguns em Coríntios, outros em Romanos, todos eles falam isso aqui, ó. Vou resumir o que eles falam e depois nós vamos ler. Eles falam que na primeira criação, né, o modelo era Adão. Na salvação, que é a nova criação, o modelo é Jesus. O nosso modelo, a nossa forma não é mais Adão, a nossa forma é Cristo. Jesus é o nosso modelo. É isso que Paulo escreveu aqui, e é muito profundo as cartas de Paulo, né, para explicar essas coisas. O primeiro texto está em 1 Coríntios 15, 22, leiamos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Agora vem 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Glória a Deus. Agora vem Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ok? Adão prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. E por que Adão pecou? Vamos supor que alguém não peque, pela força humana consiga viver sem praticar pecado, ele mesmo assim é culpado da mesma transgressão de Adão. Só Jesus salva. Agora vamos ler aqui um texto, que é o próximo versículo aí, ó, o 5,15, Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Glória a Deus. Olha o que esse texto está dizendo assim, ó. Se pelo pecado de um homem todo mundo se tornou pecador, maior efeito tem a graça do que o pecado. A graça do Senhor Jesus Cristo é mais poderosa do que o pecado. A graça, se o pecado fez uma grande desgraça nos seres humanos, a graça do Senhor Jesus Cristo tem o poder de fazer muito mais além de bênção na vida de quem é salvo. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora leiam comigo o versículo 17, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. E o último versículo de Romanos que eu coloquei foi o 5,19, leiamos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você é um desses? Diga glória a Deus. Salvação é justificação. Salvação é Deus fazendo o milagre de transformar pessoas injustas em pessoas justas, à semelhança do seu Filho Jesus. Isso é ser cristãos, é ser justos
como Jesus, na terra como homem, em tudo foi justo. Aleluia. É isso que Deus quer de nós, amados. Amém? Continua. Portanto, é inconcebível que o homem da nova criação seja um homem fraco e ainda inclinado às obras da carne. Deus pagou alto preço pela obra da salvação para fazer dos salvos filhos fortes, não fracos. Esta é a razão pela qual os verdadeiros filhos de Deus não são pessoas que a si mesmos se fortalecem, mas pessoas redimidas que são fortalecidas na própria força e no próprio poder de Deus. Por isso é digno de nota que os verbos, diga em grego aí, dinamel. Foi esse verbo que foi usado ali, para aquelas duas palavrinhas, sede fortalecidos. Aqui tem duas palavrinhas em português, né? Sede fortalecidos. Sede fortalecidos. Em grego tem uma palavra só, dinamel. Dinamel, tá? A palavra dinamel em Efésios 10 veio conjugado na voz passiva, que é, diga, sede fortalecidos. Olha que Paulo aqui, na inspiração, quando ele estava escrevendo, aqui ele não escreveu fortalecei-vos, como se fosse uma coisa que nós mesmos pudéssemos fazer conosco. Não, ele escreveu sede fortalecidos, porque só Deus é que pode nos fortalecer. Só Deus é quem pode nos fortalecer. Esse é o significado do verbo grego que o Paulo usou aí, o verbo dinamel, sede fortalecidos. Por quê? Vamos explicar aí, Ninguém tem capacidade, força ou poder humano próprio para se tornar espiritualmente forte. Essa capacidade, força e poder procede de Deus. Por essa causa é que, além do verbo dinamel, o texto de Efésios 6:10 traz os substantivos gregos, duas palavras gregas aí, diga, kratos, e a outra aí que é esquisitinha aí, pronuncia assim, isris. Kratos e isris, duas palavras gregas, tá? Pode falar isso aí para mim é grego. Para mim está falando em grego, tá mesmo, falando em grego, aqui é grego mesmo, tá? Kratos e isris. Kratos aqui, está escrito ali força, e isris está escrito ali poder, tá? No lugar de força, Paulo escreveu kratos, e no lugar da última palavra do versículo, poder, ele escreveu isris. Esses dois substantivos significam tanto força como poder. Kratos significa poder no sentido de governo. É dessa palavra que procede cracia. Cracia, no latim, é governo. Por isso tem democracia, teocracia, tá? Cracia significa governo. O seu significado no contexto bíblico aponta para o governo de Deus na vida espiritual de todos os que Ele conhece que lhe pertencem. Aos que são de Deus, Ele mesmo os fortalece, porque eles não governam suas vidas, mas são plenamente sujeitos ao governo de Deus, para obedecerem a toda a sua palavra, que é o instrumento de Deus na sua santificação. Por isso Jesus ensinou a orar no Pai Nosso, Mateus 6:10, venha o teu reino. Quando Jesus ensinou isso aqui, a orar assim, venha o teu reino, tá? Essa oração, esse pedido a Deus, o que significa? Venha o teu reino, significa, Senhor, nós somos teus filhos, Pai Nosso, nós somos teus filhos, e como teus filhos,
não somos nós mais quem governamos a nossa vida, és tu quem governas a nossa vida. Não somos mais nós quem reinamos sobre a nossa vida, és tu que reinas na nossa vida. Não somos mais nós que mandamos em nós mesmos, é o Senhor quem manda em nós. Isso é o Kratos. Isso é o Kratos, é Deus reinando em nós. E eu gosto de frisar isso porque o que vocês mais vão ouvir das pessoas no mundo é essa aí, ó. A vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, sou eu que mando na minha vida, sou eu quem escolho o que eu quiser. Essas pessoas estão enganadas pelo pai da mentira, e elas não estão percebendo que elas são marionetes de Satanás. A verdadeira liberdade não é ser livre para fazer o que quiser. A verdadeira liberdade é estar livres do império das trevas, do domínio do diabo, mas sujeitos ao domínio de Deus. Sujeitos ao reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus são governados por Deus. Cidadãos do reino de Deus não se atrevem a dizer que são donos de suas vidas e governam suas vidas. Cidadãos do reino de Deus são governados por Deus. Ele é a máxima autoridade sobre cada um deles. E Jesus mandou colocar isso na oração. Orem ao Pai dizendo: venha o teu reino. Quando você ora ao Pai dizendo: venha o teu reino, você está orando: Pai, eu me submeto a ti. Eu quero fazer na minha vida a tua vontade. Eu quero na minha vida obedecer a tua palavra. O Senhor é quem me governa. O Senhor é o meu governante, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu proprietário, o Senhor é o meu presidente, o Senhor é o meu governador, o Senhor é a autoridade máxima sobre a minha vida, é o Senhor quem me governa. É isso que é Kratos. Porque o mundo está cheio de gente fraca, porque elas mesmas se governam. Se você ficar se governando, você vai ser um fraco, você vai ser uma fraca, sempre, porque o seu governo não vale nada. Se você se submete ao governo de Deus, Ele te fortalece. É aí que você vai ser forte. Aleluia. Muito bem. A segunda palavra ali então, que é o poder ali, a última do versículo, isris, essa palavra grega que Paulo usou, isris, significa o poder sobrenatural de Deus, com o qual Ele reveste a todos os que lhe pertencem, para serem mais que vencedores diante das inclinações naturais da alma, ainda em processo de santificação. Deus concede aos seus eleitos, aí no isris, poder para não mais viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe aquela sua, ou suas, no plural, inclinações para o pecado, e que você não aguenta segurar e vai lá e faz? Para você aguentar, é só pelo poder de Deus na sua vida. Você não tem poder, é só pelo poder de Deus na sua vida. Ele te reveste de isris quando você se submete ao Kratos, ao seu governo. Quando Deus governa a nossa vida, Kratos, Ele nos dá isris, poder para vencer o pecado, poder para dominar a carne e não ser dominado pela carne. O problema da maioria dos crentes é que eles são dominados pela carne e não pelo Espírito. E aí eles estão perdendo a vida eterna. Para ir para o céu tem que dominar a carne e não ser dominados por ela. Amém?
Por isso que, vamos continuar a leitura, ó. A meditação diuturna da palavra de Deus é a chave para o fortalecimento espiritual. Por isso, o que o apóstolo João falou aos jovens é válido para crentes de todas as faixas etárias. 1 João 2,14: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aleluia. Quando João escreveu isso aqui, amados, tá? Não vai se enganar não, ele não escreveu para todos os jovens do mundo. Ele escreveu aqui para jovens crentes. Jovens crentes são jovens radicalmente diferentes de jovens do mundo. Jovens crentes são diferentes, tá? Aqui da nossa igreja já saiu vários jovens, sabe por quê? Porque em outras igrejas deixam eles fazer coisas que parece que aqui nós não deixamos, porque nós pregamos uma palavra muito séria demais, muito forte demais, muito radical demais. Eles querem uma coisa mais leve. Coisa mais leve agora, e você vai ver a radicalidade que vai ser o lago de fogo e de enxofre. A palavra de Deus é radical. O evangelho é radical. Jesus é radical. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, eu não aceito qualquer um não. Tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Eu não aceito do contrário. Ou é convertido, ou entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado, ou não é meu discípulo. Pode se disfarçar do crente que quiser e da denominação que quiser, que não interessa. Jesus é o único caminho para o céu. E esse caminho é a palavra. Quando João escreveu aqui de jovens, escreveu aqui de jovens que deixaram de ser jovens mundanos para ser jovens espirituais, meninos e meninas de Deus, fortalecidos pela palavra de Deus. Vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Não é esses jovens que tem por aí que não quer nem saber de Bíblia, não quer nem saber de palavra de Deus, tem preguiça, tem mau gosto de palavra de Deus, não suporta palavra de Deus. João não está falando desses jovens aí não, esses jovens aí são escravos de Satanás, são marionetes do diabo. Está falando de jovens aqui, espirituais, e isso vale para pessoas espirituais de todas as idades. O processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é um processo de fortalecimento. Quanto mais alguém se santifica, mais forte espiritualmente fica, mais resistente contra o diabo, a carne, o mundo e o pecado. Portanto, é nesse processo que os verdadeiros filhos e filhas de Deus devem estar sempre vivendo e perseverando, sob a orientação de Jesus em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A fraqueza ou fraquezas da carne, carne significa alma, se constitui da realidade do pecado ainda presente e habitando nela, habitando na alma, como Paulo disse de si mesmo em Romanos 7:18 e 20, leiamos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, e sim o pecado que habita em mim. Essas fraquezas são vencidas através do exercício de repressão pela cruz. Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Essa é a cruz que Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me.
A cruz de Jesus era de madeira, porque era para prender o corpo dele. A nossa cruz não é de madeira, porque não é para prender o nosso corpo. É para reprimir o pecado na nossa alma. É para crucificar a alma, a carne. Essa cruz é virtual. Essa cruz é invisível. Essa cruz é imaterial e ela se chama obediência para santificação. A minha carne quer fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu sou de Jesus. Eu vou fazer o que Ele manda. É assim que se crucifica a carne, é assim que se vence a carne, que Jesus disse: a carne é fraca, mas nós nos tornamos fortes não fazendo as vontades da carne. Quanto mais alguém faz a vontade da carne, é como acontece com os viciados em droga. Ele vai querer usar mais droga, vai querer doses maiores, porque vai viciar. Tem gente viciada em pecado e em todo tipo de pecado. Terminando a minha participação aqui no boletim, todas as pessoas em processo de santificação aprendem a não mais usar os seus membros do seu corpo, como instrumentos do pecado, mas como instrumentos da justiça. Para isso tem 2 textos. O primeiro é Romanos 6, do 11 ao 13, leiamos juntos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu acho tão clara essa palavra. Quando você peca, você está entregando o seu corpo como instrumento do pecado. Quando você deixa de pecar e faz a vontade de Deus, está entregando o seu corpo como instrumento de justiça. É por isso que Jesus morreu por nós, para sermos assim agora. Último texto, continuando Romanos 6, agora só o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Essa pergunta que Paulo fez. Vocês não sabem que quando você oferece o seu corpo para o pecado, você está sendo escravo do pecado? É o pecado que domina sobre você e não Deus? E quando você rejeita o pecado para fazer só o que é da vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus, aí você está oferecendo o seu corpo para fazer a vontade de Deus. Aí você é servo de Deus, serva de Deus, servos da justiça, servos do que é correto. Aleluia. E tem uma palavra interessante aqui que está nos primeiros versículos assim, considerai-vos mortos para o pecado. Diga assim: considerai-vos mortos para o pecado. Quando você for tentado a pecar, fala assim: não, estou morto, morto não pode pecar mais. Oh, bebe aí um pouco. Não vou beber não, que eu estou morto. Morto não bebe nada. Oh, fuma isso aqui. Não vou fumar, porque eu estou morto. Morto não fuma nada. Oh, vamos ali na promiscuidade, na zona de prostituição. Não vou, morto não vai em lugar nenhum. Eu estou morto. A Bíblia fala: considerai-vos mortos.
entendeu? Quando o adultério bate a porta, aparece outra pessoa, você fala, não, eu estou morto, morto não comete adultério. Morto não trai a esposa. Estou morto. Eu só estou vivo para o que Deus quer que eu faça. E eu estou morto para tudo aquilo que Deus não quer que eu faça mais. Em nome de Jesus. Isso é evangelho, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Deus está nos formando aqui, tá? Não em religiosos. As denominações estão formando só religiosos. Aqui é palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma em filhos de Deus, como Jesus.